é que nos impede de realizar todas as nossas metas e objetivos? Você já parou para pensar sobre isso? É muito comum no final do ano a gente fazer uma lista com vários sonhos, metas e objetivos que a gente quer realizar no próximo ano, no ano que vai iniciar. Você também faz isso? Comenta aqui se você também fez a sua listinha no final de 2025 para o que você queria realizar em 2026. E diante dessa lista, muitas vezes a gente faz uma lista enorme com vários objetivos, alguns sonhos, coisas que a gente não sabe se vai realizar e talvez nem colocou no papel quais seriam os passos para poder realizar aquilo, mas coisas que a gente sonha e quer muito que aconteçam. Então a gente escreve, faz aquela lista enorme, cheia de sonhos, objetivos, metas que a gente quer realizar. Mas ao longo dos meses a gente vai percebendo muitas vezes que grande parte daqueles sonhos, daquelas metas e objetivos, às vezes não estão sendo possíveis de se realizar. E aí, muitas vezes, a gente acaba se frustrando. Isso já aconteceu com você? Você também já chegou no meio do ano, olhou para suas metas, seus objetivos e se sentiu frustrada ao olhar para aquilo tudo e pensar que a maioria não estava sendo realizado? Foi pensando nisso que eu decidi gravar esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Afinal de contas, o que é que nos impede de realizar todas as nossas metas e objetivos? Você já parou para pensar sobre isso? E se você também se sente incomodada por não realizar tudo o que você se propõe, então fica comigo nesse vídeo para a gente compreender melhor por que isso tudo acontece e também acessar ferramentas para colocar metas realizáveis. E se você não me conhece, meu nome é Priscila Fidelis, eu sou terapeuta biopsicossócio-espiritual e aqui neste canal eu compartilho vivências, experiências, aprendizados para que a gente faça essa troca, gerando aqui uma comunidade em prol do bem viver, do bem-estar, da saúde, da harmonia interior. No último sábado, eu iniciei a jornada de 21 dias da mulher inteira. E quem já me acompanha nas redes sociais pôde ver a chamada para essa vivência. As vagas já encerraram, a vivência já começou. E dentro da vivência, na nossa comunidade, nós percebemos essa dinâmica de estabelecer metas, objetivos e sonhos no início do ano e ao longo do ano se sentir frustrada porque não conseguiu realizar tudo isso. Então cada participante colocou ali a sua percepção de por que isso acontece, então eu resolvi trazer esse tema aqui para o YouTube também. Você já parou para pensar que a vida talvez não seja só sobre realizar objetivos? A gente vive numa sociedade que está sempre incentivando e nos pedindo para que a gente sempre esteja produzindo algo, realizando algo. E pouco é falado sobre o processo, desde estabelecer uma meta, um objetivo, até essa realização. Talvez a vida não seja sobre realizar esses objetivos, mas sobre o caminho entre estabelecer uma meta e realizar. Porque a vida é vivida diariamente. A gente não pode viver uma vida inteira só para chegar em algum lugar, porque a vida acontece agora, em cada passo dessa jornada, em poder se divertir em cada passo, em cada dia, em cada momento. Também se permitir errar, se permitir falhar, aprender com esses erros e falhas e aprender até a estabelecer novos objetivos que estejam mais congruentes com quem você é,
com a energia que você tem e com a energia que você está disposta a utilizar para cumprir esses objetivos. Muitas vezes, quando a gente faz essa lista de metas no final do ano ou no início do ano, a gente coloca tudo que a gente quer viver, tudo que a gente quer experienciar, tudo que a gente quer fazer, mas às vezes a gente esquece de se perguntar uma coisa muito importante. Será que eu estou disposta a empregar a minha energia para realizar isso de verdade? E essa pergunta pode mudar muita coisa. Porque se você chegar numa conclusão, numa percepção de que talvez você não esteja tão disposta assim a empregar a sua energia, talvez você esteja esperando um milagre divino, ou a vida, o universo, Deus, te dar um presente. E claro que isso é possível. A gente pode receber presentes do universo o tempo todo. Mas se a gente estabelece uma lista de metas e objetivos que a gente está só esperando esse presente divino realizar essas metas, a gente está vivendo num mundo de ilusão. E na vida adulta não dá mais para viver num mundo de ilusão. A gente precisa estar pautada nesse universo interno, nesse alinhamento interno que nos permite gerenciar a nossa energia para realizar o que a gente quer realizar. É claro que a gente pode colocar também esses sonhos, tá? Eu vou colocar aqui sonhos como esses desejos que a gente tem e não tem muita perspectiva de como vai realizar, tá? E vou estabelecer como objetivos esses objetivos que a gente sabe que dá conta de fazer. Então, a gente pode colocar sim todos esses sonhos e objetivos na nossa lista. Mas é preciso estar consciente do que é um sonho e do que é um objetivo. Muitas vezes, o objetivo começa nesse plano dos sonhos. Algo que eu desejo muito, que eu quero muito que aconteça, e fica muito nesse plano só do desejo, do sonho, da imaginação, e precisa de um processo para que ele se estabeleça como um objetivo alcançável. Muitas vezes a gente não consegue estabelecer tudo isso na hora que está fazendo a lista, né? Naquela hora ali, a gente está no calor da emoção, na esperança de um novo ano que se inicia. E com isso, novas possibilidades, novas oportunidades. Então a gente está imersa naquela energia. E tá tudo bem, isso é ótimo. Mas ao longo do processo, a gente também pode se permitir viver essa experiência de aprender com o dia a dia, de observar, aquele sonho que eu coloquei, eu não estou conseguindo colocar tanta minha energia para realizar. Por que isso está acontecendo? O que mais eu posso fazer aqui? E assim, ajustando ou adiar a data para a realização desse sonho, ou observar, por exemplo, que talvez ele está muito no campo ilusório ainda, muito só no imaginário, e colocar ali passos palpáveis, passos práticos para chegar a realizar aquele sonho algum dia. E fazer dele pequenas metas, aonde você vai realizando cada uma dessas metas, diariamente, semanalmente, mensalmente, até que você concretize aquele sonho. Então, talvez esse vídeo não seja sobre como estabelecer as suas metas, mas seja sobre como viver o seu processo com estado de presença, apesar de não estar conseguindo realizar tudo o que você queria, ainda assim se permitir aprender com o que está acontecendo, se permitir viver uma jornada divertida, alegre, emocionante,
E emocionante não é só alegre, é também às vezes ficar triste, ficar com raiva, sentir frustrada e aprender a lidar com essas emoções ao longo do dia a dia. Cada situação que acontece com a gente vem para nos ensinar justamente a lidar melhor, a relacionar melhor com as nossas emoções. Porque desde a infância até a vida adulta, geralmente a gente se poda muito, a gente aprende a anular o que está sentindo, a negligenciar as nossas necessidades, a negligenciar o tempo das coisas. Tudo nessa vida aqui na Terra é um processo. Como uma sementinha que você planta na terra. Ela demora dias, algumas até meses, para poder brotar. E quando ela brota, ela tá pequenininha ainda. Você vai ter que cuidar, regar, dar para ela condições para que essa planta cresça e possa dar suas flores e seus frutos. Então, a natureza já nos ensina isso, a importância do processo, a importância de respeitar os nossos ciclos, o ciclo da vida, o ciclo do tempo, o ciclo natural da existência. E com isso, abraçar o processo como a coisa mais importante da vida. Talvez a vida não seja só sobre realizar. A vida seja sobre viver o processo com consciência, com estado de presença. Me conta aqui nos comentários se isso faz sentido para você, como que você lida com as suas emoções, com as suas metas e objetivos que não estão sendo realizadas. Como que é isso para você? E no ano de 2026 eu também passei por toda essa frustração. No final de 2025 eu fiz uma lista com várias metas, vários objetivos, vários sonhos que eu queria realizar ao longo do ano. E quando foi chegando ali em junho, eu já comecei a sentir que a coisa não estava fluindo bem. Que tinham várias coisas que eu tinha colocado na minha lista, com consciência, sabendo que eu poderia realizar, sabendo muitos deles até quais passos eu iria dar para poder realizar isso. Mas ao longo do processo eu fui vendo que era muita coisa. Talvez, quando eu fiz aquela lista, eu estava achando que eu era a super mulher, né? Que tem um dia de 48 horas para dar conta de todas aquelas atividades para realizar todos os meus objetivos. E no fim das contas, o dia só tem 24 horas. Dessas 24 horas, eu preciso descansar de 6 a 8. Ainda tem várias outras coisas que acontecem no meio do dia que acabam comendo um pouco do tempo. Então, eu precisava aprender, primeiro, a organizar a minha agenda. Eu não tenho controle sobre o tempo, sobre como as horas passam. E nem, talvez, sobre quanto tempo eu vou demorar para fazer cada atividade que eu me propus a fazer. Então, eu percebi que eu precisava de um outro método. Eu sempre usei a agenda do celular para fazer as coisas. Em alguns momentos da vida, eu já tentei usar uma agenda de papel, mas falhei, não consegui dar continuidade nisso. Enfim, larguei isso para lá. Mas, nessa reflexão que eu tive há uns 2 meses atrás, eu percebi que algo precisava mudar para eu conseguir organizar o meu tempo, administrar a minha agenda com mais qualidade, com mais saúde, que é o que eu prezo na minha vida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, eu comprei uma agenda de papel. Uma coisa que eu já tentei várias vezes e não consegui. E eu comecei a fazer, colocar todas as minhas atividades diárias. O que eu vou fazer amanhã? Eu fazia isso à noite,
Colocava as atividades ali, quanto tempo que eu vou demorar para fazer cada coisa, e colocava aquela agenda apertadinha, né? Tipo assim, uma atividade a cada hora, por exemplo. E aí eu via que algumas coisas importantes não estavam sendo consideradas. Tem momentos que a gente quer apenas parar para respirar. Ficar uns 5 minutinhos sem fazer nada, só olhando para o tempo. Ou talvez rolando o feed do celular, olhando coisas aleatórias, só para descansar a mente. E eu não estava deixando espaço para esses momentos de não fazer nada de produtivo. Então, eu pude reorganizar o meu próximo dia, colocando um tempo maior. Por exemplo, se eu achava que demorava 1 hora para fazer uma atividade e eu gastei 1 hora e meia, eu passei a separar 2 horas para fazer essa atividade. E com isso, aquele tempinho que ia sobrar, eu poderia escolher o que fazer. Eu poderia adiantar a próxima atividade ou alguma outra atividade da agenda. Eu poderia simplesmente deixar esse tempo para não fazer nada, só descansar ou fazer algo que eu tenha vontade de fazer naquele momento. E assim eu fui reorganizando a minha agenda. Com isso, tudo começou a fluir melhor. Eu comecei a perceber que eu estava cumprindo mais o que eu tinha me proposto a cumprir. E parei de me frustrar tanto. Além disso, o nosso cérebro, ele funciona por recompensa. Você já deve ter ouvido falar isso. Não vou trazer muita coisa da neurociência aqui agora, mas se você quiser uma explicação mais científica sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo sobre isso, tá? Mas então a nossa mente, ela funciona sobre recompensa. A gente faz uma coisa e espera algo em troca. E quando essa troca não vem, a gente consome muita energia e se sente frustrado e acha que talvez fazer as atividades não valham tanto a pena. Então é onde que a gente não consegue ter aquela energia, aquele impulso, sabe, aquela motivação, aquela vontade, aquele desejo vai diminuindo. Então, quando eu passei a usar a agenda de papel e marcar, fiz essa atividade, eu já comemorava. Então, eu estava fornecendo para o meu cérebro a quantidade de dopamina que ele precisava para continuar fazendo as próximas atividades. Então, fazer as minhas atividades tornou-se algo divertido, algo alegre e algo motivador. E não é à toa que eu comprei essa agenda. A vida, muitas vezes, é como um jogo que a gente precisa aprender a jogar. Na infância, a gente brinca e se diverte com as brincadeiras. Na adolescência, a nossa brincadeira vira outra. Muitas vezes, estudar. E na vida adulta, o que a gente mais faz no nosso tempo e o que talvez deveria ser essa nova brincadeira, essa diversão, seria o nosso trabalho. E quando a gente não aprendeu a lidar com esses lutos de uma fase para outra da vida, porque existe um luto da infância para a adolescência. Agora você não vai brincar mais, agora o seu corpo está diferente, agora as suas metas são outras, agora os seus desejos são outros. Então precisa passar por um luto da infância para a adolescência. Depois vem um outro luto da adolescência para a vida adulta, aonde você talvez não vai estudar mais tanto, você vai precisar trabalhar mais, você vai precisar lidar com outras questões da vida adulta. E a cada fase existe outros lutos, porque se você começa a namorar, a sua vida de solteiro morre. Você vai ter uma nova vida, uma vida de uma pessoa namorando. Se você casa, você vai ter uma outra vida, uma outra forma de viver. Se você tem um filho, a sua forma de viver também muda. Se você é autônoma, assim como eu,
e tem que administrar o seu tempo para fazer coisas de casa, do filho, do trabalho, atender cliente, administrar redes sociais, fazer todos os processos de uma empresa, ser várias funcionárias em uma pessoa só, então é necessário estabelecer uma forma divertida de conseguir administrar todos esses personagens. Se você for observar, cada atividade que a gente faz é como se a gente tivesse que vestir um personagem para aquela atividade. A essência é a mesma, é você em essência que está ali. Mas existe a Priscila mãe, que tem uma forma de lidar com o filho. Existe a Priscila profissional, que vai atender as clientes. Existe a Priscila, que é a administradora da empresa, que vai lidar com o financeiro da empresa. Existe a Priscila do marketing, que vai fazer o marketing da empresa. E assim são vários outros papéis que a gente faz ao longo da vida. Às vezes, vários papéis no mesmo dia. Então, a gente precisa aprender, primeiramente, a administrar essa agenda de maneira eficaz e coerente com quem a gente é. Às vezes, a gente vê por aí muitas dicas na internet. Ah, arruma sua agenda assim, assim, faz isso e isso de tarefa. Cara, sinceramente, tudo isso pode ajudar? Sim, porque foi uma pessoa que já viveu uma experiência, que está trazendo um conteúdo para você, assim como eu estou fazendo aqui, né? Então, a minha experiência pode trazer para você insights, percepções, que vão te ajudar a organizar a sua agenda, por exemplo. Mas não é você pegar tudo isso que eu estou falando aqui e fazer cegamente, sem analisar qual é a sua essência. Quais são os seus valores? O que é importante para você? Às vezes a gente pega uma dica de fazer, sei lá, uma planilha para organizar o financeiro. Mas eu não funciono bem com planilhas. Então, eu tive que encontrar uma ferramenta mais adequada para mim, para eu conseguir fazer a administração do meu financeiro. Eu tive que tentar várias alternativas para encontrar uma que faz sentido para mim. Então, a reflexão que eu deixo para você hoje é: como é que você está alinhando o seu tempo, as suas atividades com quem você é? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, curte, compartilha. Assim você ajuda o nosso canal a crescer também. Envia para todas as suas amigas que também podem estar precisando desse conteúdo hoje.